Meus amados irmãos e irmãs, peregrinos da fé que caminham sob a luz radiante deste tempo pascal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, repousem sobre cada um de vós. Hoje, neste 26 de abril de 2026, o calendário litúrgico nos conduz ao quarto domingo da Páscoa, um dia que brilha com uma intensidade particular, pois celebramos a figura terna, porém poderosa, daquele que nos guia através das sombras deste século XXI. Olhai para este altar, imaginai a fumaça do incenso subindo como as nossas orações, cruzando o portal entre o visível e o invisível. Estamos no coração de uma era marcada por uma velocidade estonteante, onde as vozes do mundo gritam através de telas, algoritmos e notificações incessantes, tentando capturar nossa atenção e fragmentar nossa alma. Mas, neste santuário da memória e do espírito, fazemos uma pausa. O silêncio se torna o nosso tabernáculo. É aqui, no recolhimento sagrado, que a voz do Mestre ecoa com uma clareza que o ruído digital jamais poderá abafar. O tema que nos convoca é de uma profundidade oceânica. O bom pastor que conhece e chama suas ovelhas pelo nome. Em um mundo que muitas vezes nos trata como meras estatísticas, como dados em uma nuvem ou consumidores em uma lista, a revelação bíblica nos oferece um bálsamo de dignidade absoluta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. João 10, 3. Meditai sobre a força destas palavras. O Criador do Universo, aquele que sustenta as galáxias e conhece o segredo de cada átomo, não nos olha como uma massa amorfa e indistinguível. Ele conhece o teu nome. Ele conhece a tua história, as cicatrizes que carregas no coração, os sonhos que sussurras em tuas orações noturnas e até mesmo aquelas dores que não tens coragem de traduzir em palavras. No ano de 2026, onde a identidade parece ser algo fluido e mutável, a Igreja nos recorda que nossa identidade mais profunda está enraizada no olhar de Deus. O bom pastor não é um governante distante ou um gestor de almas. Ele é o guia que caminha à frente, que pisa nas mesmas pedras que ferem os nossos pés. A imagem do bom pastor é o ícone mais antigo da nossa fé, gravado nas catacumbas pelos primeiros cristãos que, em tempos de perseguição, encontravam consolo na certeza de que não estavam sozinhos. Hoje, os desertos que atravessamos podem ser diferentes. São os desertos da ansiedade, da solidão urbana e da incerteza sobre o futuro do nosso planeta. Mas a promessa permanece inabalável. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Salmo 23, 1-2. Este salmo, que atravessa milênios, não é apenas um poema. É uma ponte de ouro que liga a nossa fragilidade humana à fortaleza divina. Imaginai este bom pastor que, ao pôr do sol, conta cada uma de suas ovelhas no redil. Ele percebe a ausência daquela que se perdeu nos espinhos da dúvida ou que se cansou sob o peso das responsabilidades familiares. Ele não fecha a porta enquanto a última não estiver em segurança. Neste primeiro estágio da nossa jornada espiritual de hoje, somos convidados a sintonizar os ouvidos do coração. No meio das 1000 vozes que nos dizem quem devemos ser, o que devemos comprar e como devemos pensar, existe uma voz, suave como a brisa de Elias e firme como o trovão de Sinai, que diz apenas: Vem, eu te conheço, tu és meu. É o mistério da eleição divina. Não fomos nós que o escolhemos primeiro. Foi Ele quem nos buscou na noite da nossa própria cegueira. Ao iniciarmos esta reflexão, peçamos a graça de reconhecer essa voz. Que a luz deste domingo do Bom Pastor dissipe as névoas da nossa confusão
e nos permita sentir o calor da sua presença. Pois, embora o mundo mude e as tecnologias avancem, o coração humano continua a ter a mesma sede de ser amado, compreendido e chamado por um nome que signifique algo para alguém eterno. Este é o altar onde depositamos nossas vidas, a certeza de que somos amados pessoalmente, individualmente, infinitamente. Ao mergulharmos nas águas profundas desta reflexão, precisamos compreender o peso histórico e espiritual que a imagem do pastor carregava no mundo antigo, para que possamos sentir o seu impacto em nossa própria pele neste ano de 2026. Na poeira das estradas da Judéia, o pastor não era um figurante bucólico de uma pintura renascentista. Ele era o guardião da vida, aquele que dormia ao relento, cujas vestes cheiravam a terra e lã, e cujos olhos estavam perpetuamente atentos ao horizonte em busca de lobos ou precipícios. Quando Cristo se autodenomina o bom pastor, ele está reivindicando um compromisso de sangue. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Esta não é uma metáfora suave. É uma declaração de guerra contra tudo o que tenta nos destruir. Naquela época, como hoje, o pastor possuía uma relação de intimidade absoluta com cada animal. Ele não as via como um rebanho anônimo. Ele conhecia a inclinação de cada uma, a fraqueza de uma pata ferida, a tendência de outra a se afastar para as bordas perigosas do desfiladeiro. E aqui reside o mistério que abala as fundações da nossa existência moderna: o chamado pelo nome. No vasto oceano da humanidade, onde tantas vezes nos sentimos como gotas invisíveis, a voz de Deus ecoa com uma precisão cirúrgica. Não temas, pois eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, 1. Considerai a beleza deste pertencimento. Em 2026, vivemos na era da hiperconexão, mas, paradoxalmente, nunca houve tanta solidão. Somos cercados por amigos virtuais e seguidores, mas quem realmente conhece o nosso nome? Quem conhece a dor que escondemos atrás do filtro da perfeição nas redes sociais? O mundo nos chama por números, por cargos, por classes sociais ou por preferência de consumo. O bom pastor, porém, atravessa o barulho das notificações e o caos das ideologias para sussurrar o nome que ele mesmo gravou na palma de suas mãos feridas. Ele nos chama não pelo que produzimos, mas pelo que somos, seus filhos amados. Esta voz não é apenas um som, é uma frequência espiritual. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, porque essa voz é sinônimo de segurança. No Oriente Médio, era comum que vários rebanhos fossem mantidos em um mesmo redil durante a noite. Pela manhã, cada pastor emitia o seu grito característico, um assobio ou um canto específico, e as ovelhas, milagrosamente, se separavam da massa confusa para seguir o seu guia. Elas não seguiam um estranho. De modo algum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, 5. Hoje, meus irmãos, o mundo está cheio de vozes estranhas, vozes que prometem uma felicidade instantânea e vazia, vozes que pregam o ódio em nome da justiça, vozes que nos dizem que somos o que possuímos. Como distinguir, no labirinto de 2026, a voz do bom pastor? É através da ressonância da verdade em nossa alma. A voz de Cristo não nos lisonjeia com falsas promessas, mas nos fortalece com a verdade que liberta. Ela é o cajado que nos corrige quando estamos prestes a cair no abismo do egoísmo, e a vara que nos defende quando o inimigo de nossas almas tenta nos cercar com o desespero. O bom pastor é também a porta.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. Imaginai a cena. No deserto, o pastor muitas vezes deitava-se na entrada do redil improvisado. Ele mesmo tornava-se a porta. Nada entrava e nada saía sem passar por ele. Que conforto saber que Cristo se coloca entre nós e os perigos do mundo. Ele é o filtro da nossa paz. Se as tempestades da economia global, as tensões geopolíticas ou as crises familiares batem à nossa porta neste domingo, devemos lembrar que temos uma sentinela eterna. A intimidade de ser chamado pelo nome implica uma responsabilidade, a de ouvir. Em meio ao frenesi tecnológico, o ouvir tornou-se uma arte perdida. O bom pastor nos chama ao silêncio, ao deserto da oração, onde as escamas caem dos nossos olhos e podemos finalmente perceber que cada detalhe de nossa vida está sob o seu olhar providencial. Ele conhece o nome da mãe que chora pelo filho perdido nas drogas. Ele conhece o nome do pai que teme não conseguir sustentar a casa. Ele conhece o nome do jovem que busca um sentido maior do que o materialismo pode oferecer. Ele não nos guia por caminhos que ele mesmo não tenha trilhado. O caminho do Calvário foi o caminho que o pastor fez para resgatar a ovelha perdida. Ele não ficou no alto da colina dando ordens. Ele desceu ao vale da sombra da morte para nos segurar pela mão. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Que neste momento de nossa liturgia possas fechar os olhos e sentir a vibração desta voz. Não é uma voz de condenação, mas de convite. É o convite para sair do redil do medo e entrar nas pastagens da esperança. O bom pastor está aqui, agora, em 2026, tão presente quanto estava nas margens da Galileia, chamando-te, com uma doçura infinita, pelo teu próprio nome. Neste terceiro ato de nossa peregrinação espiritual, precisamos confrontar uma realidade sombria que o Evangelho de João nos apresenta com uma honestidade cortante: a existência do mercenário. Enquanto caminhamos por este ano de 2026, onde a economia da atenção busca extrair cada gota de nossa energia vital, as palavras de Cristo ecoam como um alerta profético. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. João 10, 12. Quem é o mercenário em nossos dias? São todas as ideologias passageiras, os gurus da felicidade instantânea e as plataformas que nos veem apenas como usuários e não como almas. O mercenário não tem cicatrizes, ele não carrega o peso da ovelha ferida quando a noite se torna fria. Ele está presente apenas enquanto há lucro, enquanto há aplausos, enquanto o rebanho é fácil de manejar. Mas, quando o lobo da depressão, da perda financeira ou da crise de sentido ataca o coração da nossa civilização, o mercenário desaparece nas sombras, deixando-nos vulneráveis e desamparados. O bom pastor, contudo, é definido pela sua permanência. Ele é aquele que fica quando todos os outros se vão. Imaginai o altar desta vida como um campo de batalha onde o pastor se coloca à frente do rebanho, não com uma espada de ferro, mas com o peito aberto e o cajado da misericórdia. Na tradição do Santuário dos Mártires, compreendemos que o sacrifício é a prova suprema do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. No contexto de 2026, onde o individualismo atinge níveis estratosféricos,
A entrega total de Cristo é o maior escândalo e a maior esperança. Ele não nos protege do sofrimento de forma mágica, como se fôssemos poupados de qualquer brisa, mas ele garante que nenhuma dor será vivida em isolamento. Se o lobo rosna à porta de vossa casa, se a incerteza sobre o futuro dos vossos filhos tira o vosso sono, olhai para a cruz. A cruz é o monumento definitivo do bom pastor. É o altar do mundo, onde o cordeiro se torna o pastor e o pastor se torna o sacrifício. Existe uma beleza transcendental nesta troca. Em grego, a língua original dos evangelhos, a palavra usada para bom em bom pastor é kalos, que significa não apenas bondade moral, mas uma beleza que atrai, uma nobreza que fascina. Cristo é o belo pastor. Sua liderança não é baseada no medo ou na imposição, mas em uma beleza tão profunda que a alma, ao reconhecê-la, não deseja seguir mais ninguém. Esta beleza é o que sustenta as famílias cristãs hoje. Pais e mães são chamados a serem pequenos pastores dentro da igreja doméstica. Em um tempo de telas onipresentes e inteligência artificial que tudo media, o desafio dos pais em 2026 é ser a voz que chama os filhos pelo nome, que os arranca da alienação digital e os conduz às águas repousantes da oração e do convívio real. É um chamado ao martírio cotidiano, morrer para o próprio ego para que a vida do outro floresça. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Esta abundância não é medida em bens materiais ou em likes, mas na densidade de uma vida conectada com o eterno. Meditemos sobre o mistério da ovelha ferida. Na antiga iconografia cristã, o pastor é frequentemente representado carregando a ovelha nos ombros. Não é uma representação de punição, mas de alívio. A ovelha está exausta, seus pés estão ensanguentados pelas pedras do caminho e ela não consegue mais andar. O que faz o pastor? Ele não a chicoteia para que se levante. Ele se inclina. Ele sente o calor do seu corpo trêmulo. Ele a levanta e faz do seu próprio corpo o transporte para a segurança. Quantas vezes, neste ano que atravessamos, nos sentimos essa ovelha? O peso do mundo, a velocidade das mudanças climáticas, as tensões globais, tudo isso pode nos paralisar. Mas o bom pastor conhece a nossa fadiga. Ele conhece o limite das nossas forças. No santuário da nossa alma, precisamos permitir que ele nos carregue. Este domingo do Bom Pastor é também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. É o momento de pedirmos ao Senhor da Messe que envie novos pastores que tenham o cheiro das ovelhas, como tanto nos recorda o Papa. Homens e mulheres que em suas diversas vocações reflitam esse olhar que não julga, mas que busca. O Pai Nosso que rezamos é a oração do rebanho que reconhece a paternidade divina. Se Deus é o nosso pastor, então a Igreja é o redil, onde ninguém é estrangeiro. Na mesa da Eucaristia, o pastor se torna o alimento. É o ápice do mistério. Aquele que nos guia é o mesmo que nos nutre com sua própria substância. Não há solidão que resista à comunhão com o pastor, que conhece o nosso nome e partilha conosco o seu pão. Que a fumaça deste incenso espiritual suba agora aos céus, levando o nosso compromisso de não mais seguir as vozes mercenárias, mas de fixar o nosso olhar na estrela da manhã, no guia seguro que nos prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Neste 2026, que a vossa fé seja a âncora e a voz do pastor seja o vosso único norte. Sigamos adiante, pois o caminho é longo, mas o guia é infalível. Neste quarto capítulo de nossa jornada litúrgica,
nossos olhos são convidados a se voltarem para além das fronteiras visíveis do redil que conhecemos e nos conforta. Em 2026, inseridos em um mundo fragmentado por muros ideológicos, geográficos e digitais, a voz do Bom Pastor ressoa com uma nota de universalidade que desafia a nossa compreensão humana limitada e muitas vezes exclusivista. Jesus declara com uma clareza que atravessa os milênios e atinge o âmago da nossa realidade globalizada. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. A estas também preciso conduzir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Contemplai, amados, a vastidão deste amor que não aceita cercas. O coração do pastor não se contenta apenas com os que já estão seguros sob o teto do santuário. Sua paixão é o horizonte. Sua busca incessante é pela alma que ainda caminha no frio gélido da indiferença, no deserto árido do materialismo ou no labirinto confuso das novas solidões virtuais. Este santuário onde elevamos nossas preces não é um refúgio para nos escondermos do mundo, mas um farol de acolhimento para todos aqueles que o mundo rotula como estranhos ou distantes. Imaginai uma grande ponte espiritual, majestosa e inquebrável, que se estende sobre os abismos de ódio e incompreensão que a humanidade tem cavado ao longo dos séculos. O Bom Pastor é o arquiteto e a própria substância desta ponte. Enquanto a sociedade tecnológica de 2026 muitas vezes nos trancafia em bolhas e algoritmos que apenas ecoam nossas próprias opiniões, Cristo nos impele a olhar para o outro, não como um perigo ou um adversário, mas como a ovelha preciosa que Ele também deseja carregar nos ombros. O amor divino é uma força centrípeta de uma intensidade inimaginável, que puxa todas as dispersões da alma humana para um centro único, o seu coração transpassado. A missão da Igreja e de cada cristão hoje, mais do que nunca, é ser o reflexo desse pastorado itinerante e misericordioso. Não nos é permitido o luxo de ficarmos sentados em berço esplêndido, esperando que as ovelhas batam à nossa porta por conveniência. O mandato é sair, como o Mestre saiu, para as periferias existenciais da nossa era, para os lugares onde a esperança parece ter morrido. Como um pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Ezequiel 34:12. Estas nuvens e trevas não são conceitos abstratos para nós em 2026. Elas se manifestam na ansiedade coletiva, na depressão que se torna epidêmica e na sensação angustiante de que a civilização perdeu o seu norte moral. Mas o pastor não se assusta com o nevoeiro denso. Ele não hesita diante da escuridão. Ele conhece cada desvio tortuoso do caminho humano. Ele é o guia supremo da alma, mas com uma distinção que nenhuma tecnologia pode replicar. Ele não nos fornece apenas um mapa de coordenadas frias. Ele caminha fisicamente ao nosso lado, sentindo o mesmo vento que nos fustiga e a mesma poeira que nos cega. Olhai atentamente para as suas mãos na liturgia de hoje. Elas são mãos marcadas pela entrega total, mãos que sabem tanto sustentar o cajado com firmeza inabalável, quanto acariciar com uma doçura infinita o rosto do filho que retorna cansado. Ele apacentará o seu rebanho como um pastor, reunirá os cordeiros em seus braços e os carregará no colo, guiará suavemente as que têm crias. Isaías
40:11. Que imagem de ternura absoluta para um tempo que muitas vezes nos trata com a frieza de um código binário. Em um sistema mundial que exige produtividade ininterrupta e eficiência impecável sob pena de descarte, o bom pastor nos oferece o seu colo como o único lugar de descanso verdadeiro. Ele entende o tempo sagrado da gestação dos sonhos, o tempo da fragilidade física e o tempo da exaustão emocional. Ele não nos chicoteia para que corramos mais rápido. Ele nos conduz com a paciência de quem criou o tempo. A unidade que Cristo propõe e pela qual ele deu a sua vida não é uma uniformidade monótona e cinzenta, onde as cores da nossa individualidade se apagam, mas é uma harmonia sublime de nomes e identidades. No reino de Deus, cada ovelha mantém o seu nome, a sua herança cultural, as suas marcas pessoais, mas todas vibram na mesma frequência da sua voz. É a sinfonia da redenção. No cenário geopolítico e social complexo de 2026, onde a fragmentação parece ser a regra, a figura do bom pastor torna-se o nosso único critério absoluto de verdade. Se uma voz nos incita ao desprezo pelo diferente, se uma liderança nos afasta do exercício prático da caridade, se um pensamento nos faz sentir espiritualmente superiores aos demais, tenhamos a certeza, essa não é a voz do pastor. A voz dele sempre nos conduz ao encontro, à cura e à reconciliação. Escuta, ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho. Resplandece, tu que estás entronizado sobre os querubins. Salmo 80:1. Este clamor antigo deve ecoar em nossos pulmões hoje. Precisamos desse resplendor divino para atravessar as noites escuras da dúvida. Quando o mundo parece um lugar hostil, onde os lobos da injustiça social e da exploração do homem pelo homem parecem triunfar, devemos erguer nossos olhos para o altar da esperança cristã. Ali, o bom pastor nos assegura que o pequeno rebanho não será aniquilado pelas garras do mal. Ele é o sentinela que nunca fecha os olhos, o guardião que intercede por nós sem cessar, apresentando as nossas feridas ao Pai como se fossem suas. Imaginai, irmãos, o impacto transformador para um ser humano que se sentia marginalizado, um outro sem lugar, ouvir subitamente o som cristalino da graça, chamando-o pelo seu nome mais secreto. É o milagre da adoção, é o fim da orfandade cósmica. Em 2026, milhões caminham como órfãos de sentido, buscando em distrações digitais ou em substâncias efêmeras um lugar para repousar a alma. O bom pastor abre as portas do seu redil e nos diz: eu sou o teu lugar seguro. No meu abraço não há estrangeiros. Esta é a notícia revolucionária que o nosso canal, o nosso vídeo e a nossa vida devem proclamar. Que ninguém é invisível para os olhos de Deus. Que o seu amor não reconhece classes, mas apenas corações famintos. Que possamos, inspirados por esta liturgia do quarto domingo, nos tornar também protetores uns dos outros, sendo pastores da dor do próximo, guardiões da dignidade do irmão, oferecendo o ombro ao que se sente esmagado pela vida. Pois seguir o bom pastor significa permitir que o nosso próprio coração seja dilatado até que caiba nele o mundo inteiro. Que o resplendor desta verdade habite em vossas casas e cure as divisões em vossas famílias, sob a proteção constante daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Neste quinto estágio de nossa profunda meditação pascal, adentramos no recinto mais íntimo e sagrado do coração do bom pastor, o ministério da cura e da restauração das feridas invisíveis. Olhai para as mãos de Cristo enquanto Ele se move entre nós, neste 26 de abril de 2026. Não são mãos de um burocrata celeste, mas mãos de um artesão que conhece a textura de cada alma. Na antiga tradição da vida pastoril,
O pastor carregava consigo um chifre repleto de óleo de oliveira, um bálsamo precioso e curativo. Quando uma ovelha se feria nos espinhos ou era picada por insetos que causavam inflamação, o pastor a tomava suavemente entre os joelhos e ungia a sua cabeça e as suas feridas com aquele óleo, para que o frescor trouxesse alívio e a cicatrização pudesse começar. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. Estas palavras não são apenas um cântico de gratidão. Elas são a descrição da terapia divina sobre a psique humana. Em nossa era atual, marcada por uma exaustão digital sem precedentes e por uma fragmentação do sentido da vida, quem de nós não sente a alma em carne viva? Vivemos sob a pressão constante de um mundo que nos exige ser perfeitos, produtivos e imunes à dor. O bom pastor, contudo, é aquele que para tudo para cuidar de uma única ferida. Ele não nos olha com impaciência quando caímos nos mesmos buracos do medo ou da angústia. Ele se inclina sobre nós em 2026 com a mesma paciência com que se inclinou sobre Pedro após a negação, com o mesmo olhar que restaurou Maria Madalena. A ferida que carregas, seja ela uma traição familiar, um luto que se recusa a passar, ou a ansiedade que corrói o teu peito diante das incertezas deste novo tempo, é o lugar onde o pastor deseja aplicar o seu óleo. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147, 3. No Santuário dos Mártires, lembramos que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas selos de uma vitória conquistada através da perseverança. O pastor também tem cicatrizes. Suas mãos e pés transpassados são o testemunho de que ele sabe o que é a dor. Quando ele toca a tua dor, é o toque de alguém que a compreende por dentro. Imaginai a cena. No silêncio da tua oração agora, tu não és apenas uma figura no meio da multidão, mas és a ovelha que ele segura pela face, sussurrando: Filho, eu estou aqui. A tua dor é a minha dor. Esta conexão pessoal é o que nos diferencia de um sistema de dados ou de um rebanho anônimo. O conhecimento que o pastor tem de nós é um conhecimento de comunhão, de conhecer no sentido bíblico mais profundo, uma união de destinos. Ele conhece o teu nome e, ao pronunciá-lo, ele reorganiza o caos do teu interior. Em 2026, enfrentamos o perigo da despersonalização, onde nos tornamos apenas perfis em uma rede. Mas no reino de Deus, o teu nome é eterno. É um nome de glória. Considerai agora o mistério do cajado e da vara. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. O cajado, com sua ponta curvada, serve para resgatar a ovelha que caiu. A vara serve para afugentar o lobo. Ambos são ferramentas de amor. Às vezes, sentimos o puxão firme da graça de Deus, nos impedindo de seguir um caminho que nos levaria à ruína espiritual. Esse puxão pode doer no momento, pode parecer uma restrição à nossa liberdade, mas é o gesto supremo de quem não aceita nos perder. Na família, este pastorado se traduz no cuidado mútuo, na escuta paciente, no óleo do perdão que deve ser derramado diariamente sobre as tensões do convívio. Em um tempo onde o divórcio das almas é incentivado por uma cultura do descarte, o bom pastor nos ensina a permanecer, a curar e a cuidar. Ele nos chama a ser pastores uns dos outros. Quando visitas um doente, quando consolas alguém que perdeu o emprego, quando ouves com atenção o teu filho que está confuso, tu estás emprestando as tuas mãos ao pastor
para que Ele continue a sua obra de cura em 2026. A Igreja é este hospital de campanha onde o óleo da misericórdia nunca se esgota. A mesa que Ele prepara diante de nós, na presença de nossos inimigos, sejam esses inimigos as doenças mentais, a injustiça social ou o cinismo espiritual, é a mesa da Eucaristia. Ali, o pão da vida nos fortalece para que não desfaleçamos no caminho. O pastor não nos dá apenas instruções de como sobreviver ao deserto. Ele se dá a si mesmo como alimento para que o deserto não nos consuma. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6:54. Sentis o calor dessa promessa? Ela é a garantia de que a morte não tem a última palavra. O bom pastor atravessou o túmulo e voltou com as chaves da vida na mão, chamando-nos para uma realidade onde Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Até que esse dia chegue, vivemos sob o seu olhar vigilante. Deixai que a luz deste domingo penetre nas frestas mais escuras do vosso coração. Se te sentes perdido nos labirintos da modernidade, se a tua mente está saturada de ruídos e vozes dissonantes, para agora. Ouve o pulsar do coração do pastor. Ele está chamando o teu nome com uma insistência amorosa que nada pode deter. Ele te chama para fora do esconderijo do medo. Ele te convida a confiar que, mesmo se o mundo em 2026 parecer uma tempestade sem fim, no seu redil há uma paz que ultrapassa todo entendimento. É a paz de saber que és amado, que és conhecido e que nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso eterno e bom pastor. Recebei este óleo de alegria em vossas almas e deixai que ele cure todas as amarguras, preparando-vos para o último passo desta nossa caminhada espiritual, onde o rebanho encontrará finalmente o seu lar definitivo. Neste momento final de nossa profunda imersão espiritual, quando as luzes deste domingo de 2026 começam a se fundir com as sombras do entardecer, somos convidados a contemplar o horizonte último de nossa existência, o redil eterno. Toda a jornada que percorremos hoje, desde o reconhecimento da voz do Mestre até a cura de nossas feridas mais secretas, converge para uma promessa que desafia a finitude humana e o desespero do tempo. O bom pastor não nos guia apenas por pastagens temporais, ele nos conduz para a eternidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27-28. Meditai sobre a segurança absoluta destas palavras em um mundo que, em 2026, parece mais volátil do que nunca. Vivemos em uma era de obsolescência programada, onde tudo é passageiro, onde as alianças se quebram com a mesma facilidade com que se apaga um arquivo digital. No entanto, o aperto da mão de Cristo sobre a tua vida é inquebrável. Não há força política, crise econômica ou avanço tecnológico que possa anular o selo do teu batismo ou silenciar o eco do teu nome pronunciado pela boca de Deus. Este é o altar da esperança inabalável. Imaginai agora o bom pastor, não mais apenas nas estradas poeirentas da Galileia, mas como o cordeiro vitorioso descrito nas visões magníficas do Apocalipse. Ali, a figura do pastor e do cordeiro se fundem em um mistério de glória. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. Esta é a meta de nossa caminhada. Cada desafio que enfrentamos hoje, cada lágrima que derramamos em nossas famílias, cada oração que elevamos neste santuário
é um passo em direção a essa nascente de águas vivas, onde a sede de sentido será finalmente e plenamente saciada. No contexto de 2026, onde a busca pela transcendência muitas vezes se perde em espiritualidades superficiais ou no niilismo do consumo, a voz do bom pastor nos recorda que fomos feitos para o infinito. Não somos seres biológicos destinados ao pó. Somos ovelhas do rebanho de Deus, destinadas à luz. A vida em abundância que Cristo prometeu começa aqui, na fração do pão e na caridade fraterna, mas ela floresce apenas na presença face a face com o Criador. O Santuário dos Mártires nos ensina que o testemunho supremo é a entrega total, e cada um de vós, em suas lutas diárias para manter a fé viva em um ambiente secularizado, é um mártir da esperança. Vós sois os guardiões da voz do pastor nas vossas casas, nas vossas empresas e nas vossas comunidades digitais. Ser ovelha de Cristo em 2026 não é uma atitude de passividade ou submissão cega, mas de uma audácia mística. É a coragem de não se deixar conduzir pelos lobos da ideologia ou pelos mercenários do lucro, mantendo os ouvidos sintonizados na frequência da verdade. À medida que nos aproximamos da conclusão deste vídeo e desta reflexão, fazemos um balanço da alma. O pastor está à porta do teu coração e o seu chamado é pessoal. Ele não está chamando a humanidade em termos abstratos. Ele está chamando a ti, que me ouves agora, através desta tela, neste exato segundo da tua história. Ele conhece o peso que carregas, as dúvidas que te assaltam sobre o futuro da tua família e a saudade daqueles que já partiram para o redil celestial. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6. Esta é a nossa profissão de fé final. A bondade e a misericórdia não são apenas conceitos, são como cães de guarda divinos que nos protegem pela retaguarda enquanto o pastor caminha à frente. Onde quer que fores nesta semana, não importa quão árduo seja o terreno, lembra-te, tu não caminhas sozinho. O pastor que conhece as estrelas pelo nome, conhece cada fio de cabelo da tua cabeça. Ele preparou para ti um lugar no banquete eterno, onde o tempo não mais existirá e onde o amor será a única lei. Que esta certeza seja a tua força para enfrentar as tempestades de 2026. Que a tua vida seja um reflexo da beleza do pastor, para que outros, vendo a tua paz em meio ao caos, possam também desejar pertencer a este rebanho de luz. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. O altar está pronto, o convite foi feito, o pastor está chamando. Ouve, segue, confia, pois na casa do Senhor o nosso descanso será.